Somos conhecidos popularmente como peculiares. É um gene recessivo passado pelas famílias. No entanto, muitas gerações podem se passar sem que nasça um filho peculiar. No filme de hoje, um menino, após a perda do avô, descobre algo incrível. As histórias que ele ouvia quando era criança não só são verdadeiras, como também guardam muitos segredos. Feras invisíveis, perigosas, de sangue frio, letais. Baron descobriu que ao consumir os olhos de outros peculiares, principalmente crianças, ele começaria a mudar. O filme começa com Jake se apresentando para uma garota chamada Amy. Ele tenta fazer amizade com ela, mas o namorado dela acaba intervindo e derrubando a pilha de fraldas geriátricas que Jake estava organizando. Shelley aparece e diz para Jake que tem gente ligando para ele. A cena muda e vemos os dois no carro, indo em direção à casa do avô de Jake. Jake liga para o avô, que atende e começa a perguntar onde está a chave do armário de armas. Jake diz que seu pai tirou a chave para protegê-lo. O avô fica com raiva e pede para Jake não ir para lá, pois está perigoso. Jake se despede e desliga o celular. Jake comenta com Shelley que o avô dele tem demência e está um pouco alterado. Shelley pergunta por que o pai dele não está cuidando do avô. Jake diz que ele está trabalhando. Ao chegarem na casa do avô, Jake percebe que está tudo escuro e a porta está trancada. Ele então entra usando uma chave reserva e percebe que não tem ninguém lá. Vai até a porta dos fundos e vê que ela foi rasgada. Jake então grita para Shelley que alguém invadiu o lugar. Quando olha para trás, ele percebe um grande rombo na cerca atrás da casa do avô. Jake vai até lá e encontra uma lanterna ensanguentada. Ele entra na floresta e se depara com o avô caído no chão. Ao virar o avô, ele percebe que ele já não tem mais olhos. O avô então começa a falar, pedindo para Jake ir até uma ilha e descobrir sobre aquilo. Ele diz que não era louco, só não entendido. Jake promete que vai fazer isso e se despede de seu avô, que acaba falecendo. De repente, uma figura gigantesca aparece e Jake grita, "Shelley!" Shelley então aparece e dá vários tiros atrás da criatura, fazendo-a desaparecer. Jake agora está conversando com uma psicóloga e começa a contar que, quando era pequeno, seu avô contava histórias sobre as pessoas do orfanato. Ele dizia que havia várias crianças especiais, algumas com invisibilidade, outras com super força, e também tinha a diretora, que era super inteligente. Jake conta que, quando era menor, amava escutar essas histórias antes de dormir. Ele lembra que uma vez fez uma apresentação contando essas histórias que seu avô contava, mas todo mundo riu dele. Nesse dia, Jake voltou para casa cabisbaixo e disse ao avô que aquelas histórias eram mentiras e que as crianças eram especiais por outros motivos. O avô ficou triste com o que Jake disse e o abraçou. De volta ao presente, Jake está começando a dormir quando vê na janela uma presença estranha, um monstro com tentáculos. Ele se assusta, mas volta a dormir achando que era apenas sua imaginação. No dia seguinte, Jake está conversando com seu pai e comenta que ele não está tão comovido com a morte do avô. O pai de Jake explica que não tinha tanta proximidade com o pai dele e que sempre arrumava um emprego, acabando por varar noites sem ver ninguém. O pai de Jake complementa dizendo que pensava que o avô vivia traindo a mãe de Jake com outra pessoa e usava o trabalho como desculpa. Jake fica um pouco triste. Os dois então vão para casa e, ao chegar, preparam uma festa à fantasia para Jake. Quando ele chega, todos pulam e o surpreendem, fazendo Jake ficar muito feliz. Ele cumprimenta seus familiares e vai para seu quarto. De repente, sua tia aparece e diz que viu algo que achava que deveria entregar para Jake quando estivesse pronto. Jake então agradece a tia por ter trazido aquilo. Ele abre e descobre um livro. Ao folhear o livro, encontra uma mensagem do avô, dizendo para ele ir em busca das crianças. Quando Jake passa mais algumas páginas, encontra um cartão postal da Ilha de Gala. Ele então lembra das últimas palavras de seu avô e decide convencer seu pai e sua mãe a levá-lo até lá. Jake mostra o cartão postal para a psicóloga, que diz que é uma ótima ideia ele ir até essa ilha. Jake convence seu pai e juntos partem em direção à ilha. No navio, vemos Jake e seu pai conversando sobre aves, até que Jake avista uma passando pelo céu. Jake pergunta ao pai qual ave era aquela, e o pai responde que era um falcão peregrino. Jake então lembra da diretora que seu avô falava, que se transformava em falcão, a senhora peregrina. Ele grita para o falcão dizendo que seu nome era Jake e que ele veio ver o lar das crianças. Jake olha para seu pai e diz que estava brincando. Ao chegarem na ilha, Jake e seu pai vão em direção a uma pousada. Conversam com o gerente e o pai de Jake pede um quarto. Jake então diz ao pai que vai até o orfanato. O pai de Jake diz que ele não vai sozinho. Eles então vão até uns garotos encostados em um muro. O pai de Jake paga um deles e pede para levá-lo até o orfanato.
Jake fica envergonhado, mas vai com os meninos que seu pai contratou. No caminho, um dos meninos começa a falar que é um cantor de rap famoso na região. Jake fica surpreso com isso. O garoto então começa a dar uma palhinha das suas músicas. Jake parabeniza os garotos, e eles seguem até um lugar onde um dos meninos diz ser o atalho. Os garotos dizem para Jake atravessar o lugar. Jake vai e acaba caindo em um lamaçal. Os garotos riem e vão embora. Jake continua o caminho até chegar a uma floresta. Ao atravessar a floresta, ele se depara com um orfanato. Jake então corre de volta para o hotel onde está hospedado. Ao chegar lá, ele se depara com um velho. O velho pergunta para Jake o porquê dele estar indo atrás do orfanato, mas Jake não responde. Já no quarto, Jake e seu pai começam a conversar. O pai de Jake diz que, na verdade, o que aconteceu com o orfanato foi que uma bomba soviética caiu no telhado e devastou tudo. Jake pergunta se alguma criança sobreviveu, e o pai dele conta que nenhuma conseguiu. No dia seguinte, Jake e seu pai estão tomando café. Jake então avisa que vai andar com os garotos que seu pai contratou. Seu pai fica feliz, porque o filho está fazendo novas amizades. Jake então vai direto para o orfanato em busca de respostas para suas perguntas. Ao chegar lá, ele percebe que tudo está quebrado. Ele entra e começa a explorar até chegar ao segundo andar. De repente, vê uma garota e se assusta. Corre dali, mas acaba batendo com a cabeça em uma pedra e desmaia. Quando acorda, percebe que está sendo carregado por um menino vestido de branco. Ao olhar, vê todas as crianças do orfanato lá. Ele começa a falar o nome de todas e pergunta para a mais velha por que o chamaram de Abe. Ela então diz que se confundiu com ele. Ela o chama para entrar em uma caverna, e os dois vão para lá. Jake sente algo estranho, então sai correndo e vai em direção ao seu hotel. Ao chegar lá, tudo está mudado, e ele vê um bar cheio de gente. Jake se assusta, e o gerente, que agora não é mais o mesmo, diz que ele possivelmente é um espinhaço. Jake diz que não, mas o gerente afirma que usarão o método antigo para fazer ele abrir a boca. De repente, os pratos começam a quebrar e os copos começam a voar em direção aos fregueses. Uma menina chamada Olive aparece e puxa Jake para fora. Olive aproveita a confusão e coloca fogo no local. Os dois correm em direção a uma carroça e saem cavalgando. Jake fica feliz em vê-los e agradece por tê-los salvo. Ele diz que acha que também é peculiar, pois arremessou os pratos em direção a todos, mas eles interrompem e dizem que quem fez isso foi o Millard. Jake fica triste, mas lembra e avisa a todos que uma bomba caiu no orfanato em 1943. Emma diz que eles estão em 1943 e que essa é a fenda deles. Chegando ao orfanato, vemos a senhora Peregrina recebendo-os. Ela fica feliz em ver Jake e diz que Abe mandou fotos dele quando ele era apenas um bebê. A senhora Peregrina chama Jake para tomar um chá. Ao chegarem, Olive está esquentando a chaleira utilizando sua peculiaridade. Ela então serve o chá e a senhora Peregrina chama Jake para tomar o chá lá fora. Ao chegarem lá fora, ela explica que eles são peculiares devido a uma linhagem sanguínea e que ela é responsável por criar uma fenda para poder abrigar todos lá, para que possam fugir do mundo exterior. Ela então começa a apresentar os peculiares que moram lá. Ela apresenta os gêmeos, Claire, Millard e Hugh. Um menino muito formal aparece e se apresenta como Horace. Ele elogia a camisa de Jake e sai. A senhora Peregrina apresenta a Emma e diz que Jake já a conhece. Emma então pede a ajuda de Jake para devolver o esquilo até o topo. Jake estranha, pois não havia nenhum esquilo ali, mas Emma olha para um relógio e o esquilo cai em sua mão. Jake, então, ajuda a Emma amarrando uma corda em sua cintura. Emma solta seus pesos e voa até o local do esquilo. Ela volta e agradece Jake por tê-la ajudado. Emma convida Jake para jantar com eles, mas Jake diz que isso é muito tarde. Emma responde que eles jantam às 5h30 e pede para Jake ir até o sótão e usar as roupas de Abe. No caminho, Olive aparece e chama Jake para conhecer Enoch de verdade. Jake entra e se depara com Enoch mexendo em um coração de galinha. Enoch então diz para Jake que se ele quer ficar ali apenas para conquistar Emma, pode desistir, porque ela jurou nunca se apaixonar por outra pessoa depois que Abe a deixou de coração partido. A cena muda para Emma ajudando Jake a colocar a gravata. Jake pergunta para ela o que Abe fazia e ela diz que ele visitava várias fendas. Jake pergunta o que ele fazia nessas fendas e Emma responde que, infelizmente, não pode falar sobre isso. A cena muda novamente, agora para todos reunidos no jantar. Jake entra na sala e a senhora Peregrina pede para ele se sentar. Ele se senta ao lado de Emma e todos começam a comer, exceto Claire. A senhora Peregrina pergunta para Claire por que ela não está comendo. Hugh diz que ela está com vergonha de Jake. Jake diz que ela não precisa ficar com vergonha. E então Claire pega a sua coxa de frango e come em uma boca que fica na nuca dela. Todos voltam a comer normalmente até que o telefone toca. A senhora Peregrina vai atender e quem está no telefone é Abe. A cena muda para eles indo até
até a sala de cinema. Millard traz uma caneca com marshmallow para Jake e se senta ao lado dele. Horace então começa a projetar, usando suas peculiaridades para projetar seus sonhos. De repente, eles veem uma cena onde Emma e Jake estão prestes a se beijar. Porém, a senhora Peregrina intervém, dizendo que já basta. Ela então pede para Jake ficar por mais um tempo. Uma das crianças sugere que Jake fique até o reinício da fenda, e todos vão para fora para reiniciar a fenda. Todos vestem uma máscara de proteção e assistem a um avião soltar uma bomba no orfanato. Quando a bomba está prestes a cair, a senhora Peregrina para tudo e reinicia a fenda até o outro dia. Jake então sai da fenda e retorna para sua casa. Durante o caminho, ele se encontra com seu pai, que fica preocupado com ele. De repente, uma pessoa os chama e pergunta se foi Jake quem fez aquilo. Jake diz que não fez nada e que estava andando com os meninos, mas os meninos confirmam que ele não estava com eles. Um tempo se passa e vemos que Jake voltou para a fenda. Ele agora está conversando com Enoch, que lhe diz para falar com Victor para obter as respostas que busca. Jake vai até Victor e percebe que ele está morto. Enoch então pega um coração e coloca no peito de Victor, fazendo-o virar um fantoche. Jake se assusta ao perceber que Victor não tem os olhos, assim como seu avô, e corre dali desesperado. Quando chega no andar de baixo, ele dá de cara com a senhora Peregrina. Ela então diz que ele chegou no horário certo para a caminhada matinal deles. Eles começam a caminhar. Jake então conta para Emma que seu avô morreu do mesmo jeito que Victor e que ele viu o que aconteceu. Emma o puxa e diz que vai levá-lo a um lugar onde ela costuma ir quando quer ficar sozinha. Os dois então vão até o mar e pulam na água. Emma usa sua peculiaridade para garantir que Jake tenha ar suficiente para chegar ao barco naufragado. Ao chegarem, Emma leva Jake até uma sala. Quando entram, ela assopra e faz com que a sala se encha de ar, permitindo que eles respirem ali. Emma então vai até um lugar e pega uma caixa para Jake. Ela diz que seu avô pediu para guardá-la e mostrá-la quando ele fosse visitá-los. Jake abre a caixa e encontra uma foto do mapa com várias fendas e a foto de todos os integrantes de uma facção de peculiares maus. Emma explica que seu avô dedicou a vida à caça deles, mas quando Jake nasceu, ele se aposentou. Ela então diz que Jake é um garoto especial e que pode ver monstros, assim como seu avô. Emma leva Jake a um lugar onde a senhora Peregrina está esperando com uma besta para matar um monstro. Quando o monstro chega, ela dá um tiro certeiro na cabeça dele, fazendo-o cair. Emma diz que Jake é especial porque ele consegue ver os monstros, algo que os outros não conseguem. A cena muda para Jake e a senhora Peregrina sentados no sofá. Ela então explica para Jake quem são aquelas pessoas e que elas usam o Imbrine para tentar se tornar imortais, mas acabam se transformando em monstros. No entanto, Baron conseguiu encontrar uma forma de voltar ao normal. Ao consumir os olhos de crianças, ele conseguia voltar à forma humana, mas seus olhos permaneciam brancos. De repente, Olive aparece e chama por senhora Peregrina, dizendo que a senhora Avocet havia acordado. Quando a senhora Peregrina chega, a senhora Avocet diz que Baron e seus amigos invadiram a fenda dela e acabaram com as crianças. Senhora Peregrina pergunta se ela irá encontrá-los, e a senhora Avocet responde que eles já estão a caminho. A senhora Peregrina dá um sinal de alerta para que todos arrumem suas coisas e peguem o barco para deixar o local. Todos começam a se apressar para partir. Jake e Emma estão no quarto, e Emma pergunta se ele vai querer ficar e seguir o caminho com eles. Jake, porém, diz que quer ir para sua família. Emma, então, diz para ele ir embora. Jake vai até a fenda e atravessa para o outro lado. Ao chegar lá, ele encontra seu pai, que estava desesperado procurando por ele. Seu pai então diz que ficou muito preocupado, pois achava que o homem que havia falecido era Jake. Os dois vão até o local onde o homem está, e Jake percebe que ele está sem os olhos. Jake então corre de volta para a fenda, mas seu pai tenta alcançá-lo e falha. Um fotógrafo oferece ajuda ao pai, dizendo que consegue alcançar o menino porque corre 5 quilômetros todos os dias. Jake chega à caverna, mas um homem acaba indo junto. Jake pergunta como ele conseguiu atravessar, já que apenas peculiares podem fazer isso. O homem revela que, na verdade, é sua psicóloga e que ele é o Baron. Jake tenta fugir, mas Baron o usa como refém. Baron o leva até o orfanato e chama pela senhora Peregrina. Quando ela atende a porta e vê que é Baron usando Jake como refém, ele entra na casa e pede para as crianças descerem até lá. Senhora Peregrina intervém e diz que apenas ela dá ordens naquela casa. Ela então pede para as crianças descerem e irem para a sala. Baron diz para ela se transformar em sua forma de ave e entrar na gaiola, ou caso contrário, ele finalizará Jake. Senhora Peregrina faz isso e entra na gaiola, mas antes de se transformar, pede para Jake cuidar das crianças. Eles fazem uma promessa. Jake então assume o controle e vai até a sala, dizendo para todos trancarem as portas e janelas para se protegerem, pois um monstro está prestes a chegar. O telefone toca e Jake atende. Ao atender, percebe que é seu avô Abe,
que está avisando sobre um avião que passará por cima deles. O monstro chega e acaba pegando a senhora Avocet. Jake e as crianças começam a fugir e vão até o segundo andar. Jake percebe que já está perto do reinício da fenda. Eles então pulam pela janela e caminham por uma árvore. Quando a bomba está prestes a cair, Jake e Emma pulam e conseguem se salvar. Agora todos estão na praia sem saber o que fazer. Emma e Jake então têm uma ideia: ir atrás da senhora peregrina. Eles pegam o barco velho que Emma usava para ficar sozinha, consertam-no e começam a se dirigir para o local onde a senhora peregrina foi raptada. Eles chegam à fenda dela e passam por ela. Ao chegarem lá, Jake arma um plano com Emma e o garoto invisível. Eles chegam até a torre onde os outros estão escondidos. Emma faz um anúncio dizendo que veio buscar a senhora peregrina. Baron então ordena que seus comparsas enviem os monstros atrás das crianças. Jake e Emma começam uma fuga emocionante. Enoch usa os esqueletos como guerreiros e as crianças jogam coisas nos monstros para poder vê-los. Uma batalha intensa se inicia, com todos lutando para deter os monstros. Eles batalham ferozmente e, com muita sorte, acabam derrotando todos. Eles se reúnem e dizem que irão colocar em prática a etapa 2 do plano: derrotar as pessoas más. Eles invadem o local onde essas pessoas estão e se preparam para enfrentá-las. Um ataque combinado se inicia, com todos atacando ao mesmo tempo. Eles usam de tudo para tentar derrotá-los, mas os outros integrantes se transformam e vão em direção às crianças. Eles derrotam as crianças facilmente e seguem em direção às Imbrins. Jake, Emma e Enoch vão atrás deles para tentar detê-los, enquanto as outras crianças ficam para trás e acabam sendo capturadas pelos amigos de Baron. Emma usa seu sopro forte em Baron e Jake entra na sala das Imbrines. Ele tenta soltá-las, mas falha miseravelmente. Até que Emma perde o fôlego e tenta se esconder, mas Baron a encontra. Quando ele estava prestes a acertar um golpe nela, ele se lembra das Imbrines e entra na sala, mas a porta está trancada. Ele começa a quebrá-la, e quando finalmente consegue entrar, vê Jake perto das Imbrines. Jake então liberta todas elas e elas o atacam antes de fugir dali. Baron se enfurece e quando estava prestes a dar o golpe final em Jake, ele ouve os amigos de Jake se aproximando. Ele se disfarça de Jake para tentar enganá-los. Quando eles chegam, Jake verdadeiro e o falso começam a falar, tentando provar quem é o verdadeiro. O Jake falso conta alguns fatos sobre Jake, fazendo com que Emma e Enoch desconfiem. No entanto, Jake verdadeiro diz que ele era a psicóloga de Baron. Para provar que é o verdadeiro, Jake explica que ele é especial e consegue ver os monstros. Nesse momento, um monstro aparece e puxa Baron. Ele tenta convencer o monstro de que é Baron para não ser devorado, mas já era tarde demais. O monstro arranca os olhos de Baron, dando-lhe o mesmo fim que ele causou às suas vítimas. Todos então voltam para o local da fenda e começam a se despedir de Jake. Eles o abraçam e dizem adeus. Enoch lhe dá um aperto de mão e o agradece. Emma aparece e diz para ele ficar, porque ela ama seu avô. Jake, porém, diz que prometeu à senhora peregrina que cuidaria deles e que há outros monstros espalhados pelo mundo. Emma então diz que ele não precisa se preocupar, pois ele deu a eles coragem para enfrentar os monstros. Ela lhe dá um abraço e atravessa a fenda. Jake, triste, vê no seu telefone que a fenda se fechou. Do outro lado, Emma e as crianças se preparam para procurar uma nova casa para elas. Jake então corre de bicicleta até a casa de seu avô. Ao chegar lá, ele conta toda a história para o avô, que lhe entrega seu presente de aniversário: o dinheiro para as passagens dele. O avô de Jake então diz para ele ir atrás deles, pois o lugar dele é com eles. No final do filme, vemos Jake correndo desesperadamente até o navio. Quando ele chega lá, encontra Emma, que fica muito feliz em vê-lo. Ele então conta que demorou muito para chegar até ali. Ele explica que passou por várias fendas e viveu muitos anos em busca daquela fenda, apenas para reencontrá-la. Emma, emocionada, dá um beijo em Jake. Vemos que a senhora peregrina está vigiando-os de longe, sorrindo e contente com o que Jake fez e com o futuro que ele proporcionou para as crianças. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o like e o seu comentário. Até os próximos vídeos.